Essa questão, pessoal, é uma questão maravilhosa do TRT da Quarta Região para técnico judiciário e é uma questão também que ela envolve o processo de execução, ou seja, o processo do trabalho, tá? Então, o que temos aqui? É uma questão, então, que ela pede algo sobre a prescrição intercorrente, aquela prescrição que se dá no curso do processo, tá? Então, vamos lá e vamos destacando no enunciado aquilo que é importante para a gente. Então, o juiz do trabalho determina em sede de processo de execução que Platão, autor do referido processo, junte aos autos documento que comprove a condição de sócio de Sócrates, incluído no processo no início da execução. Então, o seguinte, é um processo de execução, tá? Eu vou pegar o marca-texto. Estamos diante, então, de um processo de execução, tá? Platão, autor do referido processo, tá? O juiz determinou que ele juntasse aos autos documento que comprovasse a condição de sócio de Sócrates, incluído no processo no início da execução. Então, o que a empresa pode arguir aqui? A empresa poderá arguir a prescrição intercorrente, tá? Uma modalidade de prescrição, então, que acontece no decurso do processo. O processo já iniciou, o processo do trabalho já iniciou e estamos falando de uma prescrição, quando alguém que deveria fazer alguma coisa, no caso aqui, o Platão, que é o autor do processo, deveria, então, juntar aos autos desse documento que comprova a condição do sócio, Sócrates, tá? E aí ele não fez. Então, nesse caso, a empresa pode arguir a prescrição intercorrente, tá? Se Platão deixar de cumprir essa determinação no prazo de. Então, a prescrição intercorrente é justamente isso, é deixar de fazer alguma coisa dentro de um prazo, tá? E qual é o prazo aqui? Letra A, 2 anos, letra B, 5 anos, letra C, 1 ano, letra D, 180 dias, letra E, 3 anos. E aí, o que vocês acham? Então, a gente precisa de um prazo aqui para a prescrição intercorrente, certo? Então, se Platão deixar de cumprir essa determinação no prazo de. Então, existe uma determinação, quem tem que cumprir é o Platão, e o Platão não cumpriu, né? Tá ali, o juiz do trabalho determinou aonde? Em sede de processo de execução. Há uma execução, teve sentença, agora execução, tá? Que Platão, autor, então, desse processo, tá? Junte aos autos documento que comprove a condição de sócio de Sócrates, incluído no processo início da execução, tá? Então, já existe o processo de execução. Então, nesse caso, se dentro do processo de execução que já existe, o Platão deixar de cumprir essa determinação, estamos falando da prescrição intercorrente. E aí, será que é 2 anos, 1 ano, 5 anos, 180 dias, 3 anos? É isso que a gente precisa saber. E essa previsão está específica na CLT, certo? Então, belezinha aqui. Vamos adiante. E aqui eu fiz um esquema para vocês, pessoal, que é o seguinte: o artigo 11A, parágrafo 1º da CLT é que define o prazo da prescrição intercorrente, tá? Como que ela ocorre, as hipóteses. E aqui a gente tem aqui, ó, prescrição intercorrente no direito do trabalho. O prazo, então, é de 2 anos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? É um prazinho ali de 2 anos, bem fácil de gravar, tá? Então, assim, o que é a prescrição intercorrente? Coloquei aqui para gente a extinção do direito de ação pelo decurso do prazo prescricional durante o curso do processo após a propositura da reclamação trabalhista. Então, aqui, se a gente está diante de uma execução, a gente está após o decurso de uma ação trabalhista, certo? Aplica-se quando o processo fica paralisado por inércia do reclamante. Então, o reclamante aqui é o Platão, certo? Deixar de cumprir essa determinação é a inércia dele, certo? E nós temos o prazo de 2 anos aqui,
Então, para que aconteça a prescrição intercorrente, tá? Então, o artigo 11A, parágrafo 1º, estabelece que a prescrição intercorrente começa a fluir quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no prazo de 2 anos. Então, pessoal, a gente tem aqui o artigo, trouxe aqui para nós, artigo 11A da CLT, parágrafo 1º, e diz: ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Beleza? E a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se, então, quando, pessoal, prestem atenção aqui, quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, a execução já existe, tá? E o exequente deixou de cumprir, e eu vou sublinhar para vocês, deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução, tá? Então, aqui, ó, beleza, esse artigo maravilhoso, prazo aqui, 2 anos, certo? E aí, pessoal, qual é o nosso gabarito, então? Nosso gabarito aqui é a letra A. Então, o prazo aqui, 2 anos, conforme a gente viu aqui no artigo 11A, parágrafo 1º da CLT.